Paz do Senhor, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica. Hoje já é 26 de abril. Estamos terminando mais um mês e hoje nós vamos terminar o livro de 2 Reis. Olha só, gente. Nós vamos ver sobre a queda de Jerusalém, basicamente, a destruição do templo, a esperança da linhagem real de Israel através de Davi, que é uma promessa, né? E ontem a gente deu uma olhadinha, Josias, o que ele fez, né? De como ele restaurou o culto em Israel, trouxe a Bíblia de volta, né? A lei. E aí, logo na sequência, vai vir um Jeoacás, que vai virar Jeoaquim e vai ser um vassalo, na verdade, né, vai ser dominado pelo Egito e ele vai ficar lá como governador, mas tem que prestar conta para o Egito, né? E na sequência também já vem a Babilônia e leva embora os judeus de Judá. Vamos lá, 2 Reis 24. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a terra de Judá. Jeoaquim se rendeu e lhe pagou tributos por 3 anos, mas depois se rebelou. Então o Senhor enviou bandos de saqueadores babilônios, sírios, moabitas e amonitas contra o reino de Judá para destruí-lo, como tinha anunciado por meio de seus profetas. Essas desgraças aconteceram a Judá por ordem do Senhor. Olha só. Ele havia resolvido expulsar Judá de sua presença por causa dos muitos pecados de Manassés, aquele maluco, que havia enchido Jerusalém de sangue inocente. O Senhor não perdoou esse pecado. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Jeoaquim morreu e se reuniu a seus antepassados, seu filho Joaquim foi seu sucessor. Depois disso, o rei do Egito não se atreveu a sair de suas fronteiras, pois o rei da Babilônia conquistou toda a região que antes havia pertencido ao Egito, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Joaquim reina em Judá. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar em Judá e reinou em Jerusalém por 3 meses. Sua mãe se chamava Neusta e era filha de Eunatã de Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Durante o reinado de Joaquim, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram contra Jerusalém e a cercaram. O próprio Nabucodonosor chegou à cidade durante o cerco. Então Joaquim, rei de Judá, a rainha-mãe, os conselheiros, os comandantes e os oficiais se renderam aos babilônios. No 8º ano de seu reinado, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro, conforme o Senhor havia declarado de antemão. Nabucodonosor levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Removeu todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, havia colocado no templo. O rei Nabucodonosor deportou gente de toda a cidade de Jerusalém, incluindo todos os comandantes e os melhores soldados, artífices e ferreiros, 10.000 pessoas ao todo. Só ficaram na terra os mais pobres. Ele levou as cabeças pensantes. Nabucodonosor levou cativo para a Babilônia o rei Joaquim, a rainha-mãe, as esposas e os oficiais do rei, e todos os nobres de Jerusalém. Também deportou 7.000 soldados, todos fortes e aptos para a guerra, além de 1.000 artífices e ferreiros. Então o rei da Babilônia escolheu Matanias, tio de Joaquim, como rei de Judá, e mudou o nome dele para Zedequias. Zedequias reina em Judá. Zedequias, também conhecido como Joaquim para os mais íntimos,
Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe se chamava Ramutal e era filha de Jeremias de Líbna. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, meu Deus, como Jeoaquim antes dele. Essas coisas aconteceram por causa da ira do Senhor contra o povo de Jerusalém e de Judá. Por fim, ele os expulsou de sua presença e os mandou para o exílio. A queda de Jerusalém, capítulo 25 e último, aqui de 2 Reis. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia, olha só. Assim, no dia 15 de janeiro, durante o 9º ano do reinado de Zedequias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército cercaram Jerusalém e construíram rampas de ataque contra os muros. Gente, isso aqui é igual aqueles filmes de época que a gente assiste, aquelas rampas. Esses filmes de épocas, né? Eles mostram isso. Então, aquelas rampas são jogadas, né? Colocadas sobre os muros das cidades e eles pulam para dentro e o pau quebra ali. Era só na espada naquela época. Agora que os caras apertam um botão e jogam bomba. Naquela época não tinha nada disso. Só tinha umas alcaputas que lançavam bola de fogo. Versículo 2. Jerusalém permaneceu cercada até o 11º ano. 3 anos de cerco. Ó. Até o 11º ano do reinado de Zedequias. Em 18 de julho, no 11º ano do reinado de Zedequias, a fome na cidade tinha se tornado tão severa que não havia mais nenhum alimento. Assim abriram uma brecha no muro da cidade. Como a cidade estava cercada pelos babilônios, os soldados esperaram até o anoitecer e fugiram pelo portão entre os 2 muros atrás do jardim do rei. Então seguiram em direção ao vale do Jordão. Contudo, o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó, pois todos os seus soldados o haviam abandonado e se dispersado. Capturaram Zedequias e o levaram ao rei da Babilônia em Ribla, onde ele recebeu sua sentença. Olha só, presta atenção. Mataram seus filhos diante dele, depois lhe arrancaram os olhos e o prenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. O templo é destruído. Em 14 de agosto daquele ano, o 19º do reinado de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda e oficial do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém. Queimou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Pôs fogo em todos os edifícios importantes da cidade. Só um parênteses aqui, gente. Essa destruição ela vai durar bastante tempo e depois Herodes vai reconstruir o templo. E, na verdade, Zorobabel vai voltar, edificar algumas partes do templo. Neemias vai retornar também desse cativeiro, vai reconstruir o muro. E depois, mais tarde, Herodes, 400 anos depois, na verdade, ele vai reformar e ampliar esse templo, que aí seria o maior, né, dos 3 grandes, das 3 construções desse templo em Jerusalém. Depois supervisionou o exército babilônio na demolição de todos os muros de Jerusalém, deixou a cidade em ruínas. Por isso que Neemias volta para reconstruir os muros. A gente vai ler em Neemias que ele está lá na Babilônia e ele chora lá no rio Quebar, porque ele sabia que Jerusalém não estava tudo destruído, e ali era a central do culto, né? Era a central religiosa do povo de Israel. Em seguida, Nebuzaradã, capitão da guarda, deportou o povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população, permitindo, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem para cuidar das videiras e dos campos. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze na frente do templo do Senhor, as bases móveis de bronze e o grande tanque de bronze chamado Mar, que foi construído por Salomão, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram os baldes para a cinza, as pás, os cortadores de pavios, as colheres e todos os outros utensílios de bronze, usado para o serviço no templo. O capitão da guarda levou ainda os incensários e as bacias e todos os outros utensílios de ouro puro ou prata.
Era impossível calcular o peso do bronze das duas colunas, do mar e das bases móveis para levar água. Esses objetos tinham sido feitos para o templo do Senhor nos dias de Salomão. Cada coluna media 8,1 metros de altura. O capitel de bronze no alto da coluna media cerca de 2,25 metros de altura e era enfeitado ao redor com correntes entrelaçadas de romãs feitas de bronze. O capitão da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, o sacerdote auxiliar Sofonias e 3 dos principais guardas das portas. Dentre o povo que estava escondido na cidade, levou um oficial responsável pelo exército de Jerusalém, 5 dos conselheiros pessoais do rei, o secretário do comandante do exército, que era encarregado do alistamento de soldados, e outros 60 homens do povo. Nebuzaradã, capitão da guarda, levou-os ao rei da Babilônia em Ribla, e ali em Ribla, na terra de Ramate, o rei da Babilônia mandou executá-los. Assim, o povo de Judá foi enviado para o exílio, para longe da sua terra. Gedalias governa em Judá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, como governador do povo que ele havia deixado em Judá. Quando os comandantes do exército e seus homens souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias governador, foram vê-los em Mispá. Entre eles estava Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho do Notofatita, Tanumete, Jezanias, filho do Macatita, e todos os homens. Olha, tem bons nomes aí para os filhos de vocês no futuro aí, ó. Gedalias jurou a eles que os oficiais babilônios não tinham intenção de lhes fazer mal nenhum. Não tenham medo deles, disse, vivam na terra e sirvam ao rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Mas no 7º ano desse mesmo ano, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, era da família real e foi com 10 homens a Mispá e matou Gedalias. Também matou todos os judeus e os babilônios que estavam com ele em Mispá. Então todo o povo de Judá, dos mais simples até os mais importantes, bem como os comandantes do exército, fugiu para o Egito, com medo do que os babilônios lhes fariam. A esperança para a linhagem real de Israel. Vamos finalizar aqui a nossa leitura. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, Evil-Merodach começou a reinar na Babilônia. Foi bondoso com Joaquim e o libertou da prisão no dia 2 de abril daquele ano. Falou com ele gentilmente e o colocou num lugar mais elevado e o deu lugar mais elevado que o de outros reis exilados na Babilônia. Providenciou roupas novas para Joaquim no lugar das roupas de prisioneiro e permitiu que ele comesse, melhor dizendo, na presença do rei, enquanto vivesse. Assim, o rei lhe deu uma provisão diária de alimento pelo resto de sua vida. Amanhã nós vamos começar 1 Crônicas, que também vai falar um pouquinho uma questão de descendência do povo e tudo mais, e aí ele vem trabalhando a linhagem sacerdotal e etc. Vai ser muito bom, que vai lançar luz também sobre outros aspectos aí que a gente acabou não percebendo na leitura lá de Samuel, de Reis, e vai ser uma bênção. Que Deus abençoe cada um de vocês e nós nos vemos amanhã, se Deus assim permitir, tá bom? Fiquem na paz e até mais!